E Utilidade Pública de hoje fala sobre as linhas de crédito para os estudantes da Universidade Tiradentes. A gente conversou sobre isso aí no primeiro bloco. E também a gente vai abordar agora a questão do seguro educacional, também na Universidade Tiradentes. Você sabe como funciona isso? Quem vai explicar para a gente, que continua aqui no estúdio, Ariane Barroso, que é a coordenadora de benefícios educacionais lá da UNIT. Não precisa se inscrever para ter direito a esse seguro. Exatamente. Todos os alunos, a partir do dia 1º de fevereiro, que estiverem adimplentes com suas mensalidades e devidamente matriculados nesse período, 2016.1, eles já estarão assegurados. Então, não precisa correr para fazer nenhum tipo de inscrição. Se você é aluno da instituição, você não tem nenhuma parcela de mensalidade em débito, você já sabe que a partir de 1º de fevereiro você já está assegurado para os casos que o seguro cobre. Que casos são esses? Como é que exatamente funciona esse seguro? Então, não só para o campus Farolândia, mas os alunos de todos os campi, Estância, Itabaiana, Propriar, Campo Centro, da graduação presencial, é bom dizer isso. Ou seja, não vale para aqueles cursos à distância. Exatamente, só para os cursos da graduação presencial, eles já estarão assegurados. Então, no caso de perda de emprego do responsável ou se o aluno for o próprio responsável pelo pagamento das mensalidades, no caso de falência de empresa, no caso de morte, que esse é um grande diferencial em relação aos outros seguros de universidades que tem por aí. Sobre isso, na verdade, a Universidade de Tiradentes é a única que faz, que cobre. Sobre esse diferencial que é se óbito. O aluno tiver, no caso de óbito é porque é o seguinte, se o aluno, vamos supor que o aluno esteja no primeiro período da instituição e o responsável pelo pagamento das mensalidades, o pai ou a mãe, ou um outro responsável que seja pelas mensalidades dele, vem a óbito. Aí, nesse caso, ele tem direito, o seguro cobre todas as mensalidades, de todos os períodos. Ou seja, até o final do curso, Exatamente. Mesmo que ele tenha iniciado. Ele começou o curso, matriculou, está em dia, passou ali o primeiro mês, Sim. Ou ele fez a matrícula e já aconteceu, Exato. Uma semana depois. Então, na verdade, é um benefício para os pais e uma tranquilidade também. Porque você vai matricular o seu filho em uma universidade sabendo que, caso ocorra alguma coisa que venha a óbito o responsável pelo pagamento, você vai ter o benefício de todas as mensalidades durante todos os períodos, o seguro vai cobrir. Como é que comprova isso? Então, tem uma série de documentos que está no site do www.unit.br/oportunidades, que é para a questão dessa comprovação. Mas, nos casos tem pessoas que o pai, quem paga a mensalidade não é o pai, é um tio, mas o menor ou o estudante está no imposto de renda como dependente. Então, aí já fica comprovado que realmente ele depende financeiramente dele, é ele que faz o pagamento das mensalidades. Então, caso essa pessoa venha a óbito, ele pode sim ser assegurado. Lembrando que o seguro não é para recebimento de nenhum tipo de benefício. Na época quando ocorre o sinistro, o benefício seria o pagamento das mensalidades. Ou seja, não adianta ocorrer o sinistro e aí você acha que, olha, falta aí, ainda estou no primeiro período, vamos supor aí 10 períodos, não quero ficar na universidade, quero receber o valor equivalente da mensalidade de volta. Então, olha, isso não vale, só vale, isso é um estímulo para você continuar estudando, continuar na universidade. Esse benefício é para o pagamento da mensalidade, para cobrir a mensalidade e nenhuma outra taxa fora isso. Não, o seguro é educacional exatamente para a cobertura das mensalidades. É bom que deixe bem claro em relação a isso. Então, a tranquilidade dos pais em relação a matricular o filho em uma universidade onde sabendo que se ocorrer alguma coisa com ele, ele vai estar assegurado pelo restante do curso. E o próprio aluno, tem casos onde o aluno paga a sua mensalidade, ele sabendo que se ele perder o emprego, durante aquele período, o seguro também faz a cobertura. Então, ele se matricula agora no mês de fevereiro, tem mensalidades a vencer até julho, no meio do período, por algum motivo ele perca o emprego, ele pode sim ser beneficiado com o seguro cobrindo todas as mensalidades daquele período. Então, são situações diferentes, são coberturas diferentes. Exatamente. A cobertura é quando a gente está falando de óbito do responsável financeiro
pelo Isso. pagamento ali das mensalidades da universidade. Nesse caso, a pessoa, independentemente de estar começando a universidade, tem a garantia ali, a cobertura Sim. até o final, desde que esteja adimplente. Desde que esteja adimplente. Na época do sinistro, o aluno tem que estar adimplente. Então, ele estando adimplente, já sabe que, que ele já pode ficar tranquilo que as mensalidades já estão cobertas. Se a pessoa tiver ali, de fato, lamentavelmente, a pessoa responsável financeiro for a óbito e na hora de você solicitar esse seguro, você tiver com uma prestação em atraso, 2, aí vai ficar complicado porque ele não vai ter direito a essa cobertura. Exatamente. O diferencial com relação às outras faculdades e universidades, tanto do Estado, é que, no caso das outras faculdades, no caso de óbito do responsável, ele cobre somente o período. E no caso da Universidade Tiradentes, foi bem pensado com relação a isso, em questão diante de toda a crise econômica que o país está passando. Então, foi algo que os próprios idealizadores da universidade tentaram assegurar os pais dos alunos. Você vai colocar o seu aluno na Universidade Tiradentes, ciente que, se alguma coisa ocorrer, lógico que a gente não quer que ocorra, mas você vai estar assegurado com relação a todo o curso. E no caso da perda de emprego, ele vai lá, comprova que exatamente. perdeu o emprego e aí a cobertura... Exatamente. Aí a cobertura vai por aquele semestre, né? Ele vai ter um semestre de cobertura. No caso de o próprio aluno ser o responsável pelo pagamento, ele pagar a sua mensalidade, ele precisa estar empregado anteriormente à ocorrência do fato de, no mínimo, 1 ano de carteira assinada. Tá certo? Tem esse diferencial então, precisa também. ler direitinho aí para depois evitar mal entendido. Para você ter acesso, então, por exemplo, o aluno, ele para ter acesso, aconteceu, ele perdeu o emprego. Sim. Se ele só estava empregado ali há 2, 3 meses, ele não vai ter direito. Ele precisa estar 12 meses... No mínimo 12 meses empregado. De carteira assinada, anteriormente. De carteira assinada, exatamente. Também, o estudante, na época que ocorreu o sinistro, ele também não pode ser aquele estudante que esteja em aviso prévio, nem ele, nem o responsável pelo pagamento. Então, assim, tem algumas peculiaridades que seria interessante que o aluno lesse direitinho as regras que tem lá no unit.br/oportunidades. Lembrando que não precisa fazer nenhum tipo de inscrição. O estudante, a partir de 1º de fevereiro, já vai estar, todos os estudantes que tiverem regularmente matriculados já vão estar cobertos. Então, já ciente de que pode ficar tranquilo. Se ocorrer qualquer tipo de eventualidade, aí sim, ele vai procurar o departamento financeiro da universidade para que as mensalidades dele sejam cobertas pelo seguro. Lembrando que precisa estar em dia com a mensalidade. Também verdade. não vai adiantar. Se você tem aí 1 ano anteriormente de carteira assinada, perdeu o emprego, conseguiu comprovar tudo, mas estava inadimplente, você não vai ter direito a solicitar essa cobertura até para completar ali o semestre. Terminou o semestre, ele não conseguiu reinserção no mercado de trabalho. Então, o seguro cobre exatamente esse semestre para que, durante esse período, o aluno ou o responsável pelo pagamento seja realocado, é um período que seja realocado no mercado de trabalho para que ele retorne à universidade e não perca de cursar nenhum tipo de período. Lembrando que em todas as unidades da Universidade Tiradentes, do Grupo Tiradentes, na verdade, esse seguro vale para a Unite Alagoas, vale para a FACIP, para a unidade da FACIP que fica em Recife, vale para a Estância, Baiana Apropriar, ciente que só são os cursos da graduação presencial. Então, todos os cursos da graduação presencial estão inclusos, inclusive medicina, inclusive odontologia, direito, todos eles. Essa adimplência que a gente está falando para ter direito à cobertura, ela é apenas relacionada à mensalidade ou, por exemplo, a pessoa tem uma pendência ali na universidade, na biblioteca, isso não vale? Não. Somente as mensalidades. O seguro, a regra do seguro é para que o aluno esteja adimplente com relação às mensalidades da instituição. Estando adimplente com relação às mensalidades, ele já sabe que ele está coberto. Agora, na época do sinistro, na data do sinistro, o aluno tem que estar adimplente. Então, se tiver uma mensalidade vencida, mesmo que as demais tiverem sido pagas, na data do sinistro, já sabe que ele não vai ter a cobertura. Em alguns casos, não há essa possibilidade de cobertura. Por exemplo, os casos das pessoas que têm ali o ProUni.
Sim, no caso das pessoas que têm financiamento, vamos supor, o FIES ele financia de 50% a 100% ou qualquer um outro tipo de financiamento que o aluno tenha, ele pode sim financiar, o seguro pode cobrir a parcela que o aluno paga. O aluno tem o financiamento de 50% pelo FIES e paga 50% à instituição. Aí sim, o seguro pode cobrir os 50% com relação à mensalidade que o aluno paga. Com relação ao ProUni, não, porque o ProUni é uma bolsa integral. Então, como o seguro, como a gente já tinha explicado, que ele não tem prêmio em real para o beneficiado, é somente o pagamento das mensalidades. Então, para os bolsistas integrais, como a Universidade Tiradentes só oferta a bolsa integral, então não há necessidade. Ariane, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, tanto em relação ao FIES, ao ProUni e agora sobre esses esclarecimentos, a necessidade das pessoas estarem atentas. Olha, leiam sobre o seguro. Essas informações estão no site www.unite.br/oportunidades. Então, vai lá, tem todas essas informações, quem tem direito, quem não tem, como ter acesso, que documentação apresentar, de que forma comprovar, e aí você tira todas as suas dúvidas. Ariane, muito obrigada. Nós que agradecemos. E caso ainda persista algum tipo de dúvida, o aluno ainda pode ir presencialmente nas unidades de Estância, Itabaiana, Propriar ou no campus Farolândia e tirar qualquer tipo de dúvida com a gente. A gente está lá. E a nossa entrevista de utilidade pública fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado amanhã no mesmo horário aqui na sua TV APRP a partir das 13h30 e eu espero você.